Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal do terceiro ano, ou você que está revisando o conteúdo do terceiro ano. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre bases nitrogenadas, como que é a ligação entre elas, e hoje a gente vai continuar esse assunto. Aos meus alunos, vocês pesquisaram na aula passada a diferenciação entre duplicação, transcrição e tradução de DNA. Então, eu peço que vocês peguem o caderno de vocês e acompanhem de acordo com o que vocês pesquisaram e acrescentem o que foi importante. E você que está aqui para revisar, peço que preste atenção aos detalhes, porque são coisinhas bem importantes para o nosso aprendizado, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos começar revisando. Então, aqui eu tenho uma molécula de DNA. Aqui eu tenho uma molécula de DNA e eu tenho as bases nitrogenadas entre elas. Então, eu tenho citosina, guanina, adenina, timina. Isso aqui é muito importante vocês saberem agora, vocês relembrarem agora como que elas se ligam. Então, eu tenho agnaldo timóteo, gal costa, agnaldo timóteo, adenina, timina, gal costa, guanina, citosina, que estão em ligação, tá bom? Outro detalhe importante aí, né? Outra característica importante é que o DNA, ele tem antiparalelismo. O que isso significa? Significa que as fitas estão dispostas em direções opostas. E às vezes a gente fica assim, ó, qual que é o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Para que eu tenho que estar aqui? A gente costuma falar que a biologia, ela tem o sentido da vida, ela tem essa resposta para você. Qual que é o sentido da vida na biologia? 5 linhas, 3 linhas. Que é isso, Natália? É o sentido do DNA, o sentido da vida, o sentido do que é importante para o nosso organismo. Então, nunca se esqueçam que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Bom? E as fitas, elas estão dispostas em direção diferente. Então, aqui eu tenho uma fita que está disposta 5 linhas, 3 linhas. E aqui eu tenho uma fita que está disposta no processo inverso, 3 linhas, 5 linhas. Olha aqui no desenho. Então, aqui eu tenho uma fita de DNA disposta 5 linhas, 3 linhas, e eu tenho outra fita que está disposta 5 linhas, 3 linhas, tá? Então, o sentido da vida sempre vai ser de 5 linhas para 3 linhas. É muito importante, porque isso aqui vai influenciar diretamente no processo de duplicação do DNA. Então, lembrem-se disso. O antiparalelismo quer dizer que as fitas estão dispostas em direção diferente, que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Beleza? Continuando. Outra característica importante do DNA é que a forma predominante de torção desse DNA sempre vai ser para a direita, sempre vai ser no sentido horário, tá? Então, qual dessas duas fitas é a correta? É a que eu circulei, que é torcida, né? A torção dela é no sentido horário, tá? Toda fita de DNA tem um sentido horário. Outra característica, os papéis biológicos do DNA. Então, a gente sabe que os papéis biológicos do DNA, ele carrega informação genética. É o básico que eu sei. Ele carrega minha informação genética, minhas características, cor de cabelo, cor de pele, cor de olho, tipo de olho. Enfim, ele vai carregar minhas informações genéticas. Mas ele também vai permitir a minha programação hereditária. Ou seja, o que eu vou transmitir para minhas células filhas. Tá bom? As características que eu vou passar para os meus filhos estão no meu DNA. O DNA também controla a atividade celular através do RNA, que é o que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, no outro processo. Então, o DNA ele vai influenciar diretamente a partir do RNA, tá? Como? Produzindo proteínas. Então, vocês lembram lá, nas aulas passadas que eu falei que vai produzir aminoácidos e aminoácidos vão produzir proteínas? Então, isso vai ser muito importante no nosso metabolismo. Outro papel biológico muito importante, existem diferentes tipos de DNA. DNA ele vai variar em número, tipo, disposição dos nucleotídeos na molécula. Então, é o que eu falei para vocês na aula passada. Eu não tenho um tipo só de DNA. Ai, meu DNA é igual ao da minha mãe? Não. Nós temos DNAs diferentes em diferentes números, diferentes tipos e principalmente a disposição dos nucleotídeos. Como que esses nucleotídeos, como que as bases nitrogenadas estão dispostas nessa fita, tá bom? Outra coisa muito importante, que o DNA, quando ele faz duplicação, ele faz um processo que a gente chama de completariedade. Faz um trava-língua, né? O que isso significa? A fita vai se completar. E aí a gente costuma chamar caracteristicamente de dois tipos. A gente tem um que a gente chama de fita velha ou fita mãe, e a gente tem a fita nova ou fita filha.
Então, olha aqui nesse desenho. De azul eu tenho a fita velha e de rosa eu tenho a fita mãe, tá? Então, vocês conseguem ver que a fita mãe, desculpa, a fita nova ou fita filha, né? Vocês conseguem ver que a fita velha, azul, ela tá metade e eu tenho metade desse novo DNA formado pela nova fita. O que isso vai significar no meu DNA? A gente chama isso de semi-conservativa. Quer dizer que 50% vai ser conservado da mãe. Tá? Vou voltar aqui e mostrar para vocês de novo. Olha, então eu tenho 50% do que era o meu DNA conservado. Então, semi-conservativa quer dizer isso, quer dizer que eu tenho metade desse DNA conservado. 50% dessas moléculas que vão se originar vão ser ainda de acordo com o que era, de acordo com o DNA mãe, com as fitas mães. Beleza? Aí a gente, vou passar aqui para frente, para vocês, que é a complementação, adenina, timina, guanina, citosina, bonitinho. E é importante vocês entenderem que, para acontecer essa divisão, para acontecer essa duplicação, a gente vai precisar de algumas enzimas muito importantes. Muito importantes. A gente vai ver detalhadamente elas a partir de agora, tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho uma fita bonitinha, ela foi aberta, né? O que vai acontecer com a fita? Ela vai abrir, e aí eu vou complementando. Então, aqui, ó, eu tinha adenina, timina, que já era um complemento, abri ela e vou complementar. Então, eu tenho um A, eu vou complementar com T. Eu tenho um C, eu vou complementar com G. E aí, eu vou complementando as fitas e formando uma nova fita de DNA, tá? Vou mostrar para vocês em detalhes agora. Se atentem. Aqui, eu tenho todo o processo específico detalhado de duplicação do DNA. Então, aqui eu tenho a molécula de DNA, tá? E aqui eu tenho a minha duplicação bonitinha. Eu tenho a minha molécula, eu tenho a minha duplicação e tenho as estruturas que vão fazer parte, as minhas enzimas que vão fazer parte desse processo. Então, eu tenho a topoisomerase, a helicase, a primase, eu tenho o fragmento de Okazaki, o DNA polimerase, eu tenho as cadeias e eu tenho o sentido. Vocês lembram que eu falei para vocês do sentido da vida ser 5 linhas e 3 linhas? Lembrem-se disso. Frisem isso, porque isso vai ser muito importante a partir de agora. Então, eu vou começar explicando para vocês a função de cada uma dessas enzimas. E aí, depois, eu vou explicar para vocês o conjunto todo. Tá bom? Então, olha só. A primeira enzima que a gente vai ver é a helicase, essa daqui, ó. Que ela tem a função de quebrar as ligações de hidrogênio. A gente costuma falar que ela é como se fosse uma faca. Então, ela tem tipo uma pontinha mesmo que ela vai abrindo essas ligações de hidrogênio. Então, eu tenho meu DNA, ele vai abrindo essa molécula, ele vai abrindo essas bases para acontecer a duplicação. Então, quem que vai abrir meu DNA? A enzima helicase, tá? A helicase, ela funciona como se fosse uma faca mesmo, ela vai abrindo essa molécula. Depois, eu tenho a primase, que ela vai ter a função de sintetizar a nova fita de DNA. Então, ela vai lendo aquelas bases ali que ficaram expostas e vai sintetizando, completando aquelas fitas, tá bom? Que é essa daqui, ó, azulzinha. Depois, eu vou ter uma enzima muito importante, que é a topoisomerase. Vocês lembram que eu falei para vocês que a fita, né, de DNA, ela tem uma torção? Qual que é a função dessa topoisomerase? Distorcer, desenrolar essa fita para helicase conseguir cortar. Por quê? Porque se ela estiver torcida, vai quebrar essa molécula de DNA. E aí eu vou ter um problema. Então, eu preciso distorcer, eu preciso desenrolar para mim conseguir quebrar somente as minhas bases, né? Quebrar essas ligações, beleza? E quem vai fazer esse processo de desenrolar é a topoisomerase. Essa daqui que parece uma rosquinha. Tão bonitinha. Eu tenho o fragmento de Okazaki, que ele vai ter uma função específica. Gente, vocês lembram que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Frisem isso. O fragmento de Okazaki só vai acontecer no sentido inverso, que é 3 linhas, 5 linhas. Então, agora eu vou explicar para vocês, de maneira geral, como que acontece o processo de duplicação do DNA. Primeira coisa que vai acontecer, quem vai entrar primeiro? Vai entrar primeiro a topoisomerase desenrolando esse DNA. Então, eu tenho meu DNA torcido bonitinho, a minha topoisomerase vai desenrolar esse DNA, vai deixar ele retinho, para entrar em ação quem? A helicase. A helicase, então, vai abrir essas pontes de hidrogênio
para conseguir fazer o processo de duplicação. Então, desenrolei a fita, abri as pontes de hidrogênio. Fiz isso, vai entrar em ação a primase. A primase, ela tem um sentido específico para agir, que é o sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, ela vai complementar, ela vai sintetizar essas bases apenas no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? Então, a fita que tiver no sentido 5 linhas, 3 linhas, vai ser complementada pela primase. E a outra fita, Natália? Aí vai entrar o fragmento de Okazaki, que tem esse nome porque quem descobriu foi um cara chamado Okazaki. O que esse fragmento vai fazer? Nós temos a outra fita que está no sentido oposto, que é 3 linhas, 5 linhas. E aí, para acontecer a duplicação dela, vai entrar em ação uma outra enzima que chama DNA polimerase. Esse DNA polimerase, ele vai entrar em ação com esse RNA iniciador aqui, que é como se fosse um start para acontecer o processo 3 linhas, 5 linhas. Então, ele vai marcar ali aquela base que não foi ainda duplicada, certo? E o meu DNA polimerase vai partir para lá para fazer a complementação. Beleza? Depois, esse RNA iniciador vai para outra base e vai fazer de novo a duplicação. Só que esse processo não é contínuo. Ele não segue uma direção específica. Ele é fragmentado. Então, vai acontecer a duplicação em algumas bases nitrogenadas, esse iniciador vai para outra. Aí vai pular algumas bases e aí vai continuar esse processo fragmentado. Então, o fragmento de Okazaki, ele vai passar em toda essa molécula, 3 linhas, 5 linhas, para complementar o que estava faltando. Ele vai indicar o que está faltando. Opa, peraí, vocês esqueceram dessa base aqui. Tem um pedaço aqui que não foi duplicado. Tem um pedaço aqui que precisa ser duplicado. Então, ele vai indicar as bases que não foram duplicadas, que ficaram fragmentadas, tá? Então, o sentido 3 linhas, 5 linhas, ele tem uma duplicação não contínua. Então, ele é em pedaços. E, às vezes, nesses pedaços, fica alguma parte sem duplicar. Então, eu preciso organizar isso, não posso deixar essa minha base nitrogenada exposta, eu tenho que duplicar ela, e quem vai sinalizar isso é o fragmento de Okazaki. Em contrapartida, o sentido 5 linhas, 3 linhas, ele é contínuo, tá? Vai ser contínuo essa duplicação pela primase. Por quê? Porque é onde as enzimas já estão, não estão adaptadas, mas aonde elas já estão preparadas para fazer essa duplicação. Então, no sentido 5 linhas, 3 linhas, vai ser contínuo essa duplicação, diferente do 3 linhas, 5 linhas, que é fragmentado, tá? Então, recapitulando, eu tenho uma molécula de DNA e eu preciso duplicar ela. Preciso duplicar esse meu DNA. Primeira coisa, vou desenrolar o meu DNA. Desenrolei meu DNA com quem? Com a topoisomerase. Desenrolei meu DNA e agora eu preciso abrir essas pontes de hidrogênio que ligam as minhas bases nitrogenadas. Quem que vai entrar? A helicase. Depois, as bases nitrogenadas que ficaram expostas, eu vou duplicá-las, vou complementá-las, de acordo com o que a gente viu. Aguinaldo Timóteo Gal Costa, e vou complementá-las com a primase. Essa complementação é contínua quando eu trato de fitas 5 linhas, 3 linhas, porém ela é fragmentada quando eu trato de fitas 3 linhas, 5 linhas. E aí eu vou ter a ação da DNA polimerase e do fragmento de Okazaki, que vai me indicar aonde ficou sem complementar, onde eu não complementei e eu preciso voltar. Natália, onde que vai acontecer esse processo? No nosso corpo inteiro, em todo o processo de divisão celular. Então, precisei dividir minha célula, eu vou precisar fazer a duplicação do meu DNA, tá? E aí eu vou ter todo esse processo aqui acontecendo no meu organismo. Machuquei, ralei o braço, cicatrizei, tive que fazer esse processo de divisão celular e duplicação do DNA. O meu filho está em fase de crescimento, ele está crescendo, precisa de mais células, então eu vou ter que ter esse processo de duplicação do DNA junto com a divisão celular. A minha unha está crescendo, o meu cabelo está crescendo, eu tenho renovação da pele o tempo inteiro, já falei para vocês. Né? Nossa pele se renova todo momento, a todo momento a gente tem renovação celular. Então, a gente tem divisão celular no nosso corpo em todo período. Então, a duplicação ela acontece no nosso organismo sempre, tá bom? Sempre. Beleza?
E características dessa duplicação de maneira geral. Ela é semi-conservativa, porque eu vou manter uma das fitas da original, tá? E vou complementar com a nova. Então, uma dessas fitas vai ser original do progenitor dela, do genitor, beleza? Sentido, 5 linhas, 3 linhas, tá? Porém, eu tenho sentido oposto, 3 linhas, 5 linhas. Lembrando que isso vai diferenciar na continuidade dessa duplicação, certo? E, muito importante, qual que é o sentido da torção? Sentido horário, sempre, beleza? Então, a duplicação do DNA é muito simples, muito tranquila. Eu vou precisar desenrolar meu DNA, abrir as bases nitrogenadas, complementar minha fita. E aí vai aquele processo que a gente fez no vídeo passado de completar as bases nitrogenadas. Eu abri, eu vou ter que complementar. A com T, G com C, e aí eu vou complementando. E aí eu volto aqui, ó, nesse slide aqui que eu trouxe para vocês. E aí a gente vai somente complementando. Então, aqui, de branco, eu tenho a minha fita mãe, tá? Minha fita genitora. E de preto, eu tenho a minha que formou a minha nova fita, ou a fita filha. Então, eu tinha uma fita só, abri ela, tô complementando ela e vou complementar como? De acordo com o que a gente viu, de acordo com as ligações. Então, eu tenho um A, eu vou ligar com T, um C com G, um G com C, um A com T. A mesma coisa vai acontecer no outro, na outra fita, tá? Então, eu tinha um A aqui, ó, que era ligado com esse T, abri, então eu vou complementar com T e A também, da mesma forma, para formar outra fita. E isso já vai dar diferenciação? Sim. Por quê? Porque eles já estão em outra forma de ligação. A gente já tem outra forma de colocação dessas bases nitrogenadas, tá? Então, isso já vai dar diferenciação. Beleza? Tranquilo? Muito tranquilo esse processo de divisão celular, de duplicação do DNA. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Vou deixar para vocês um exercício para vocês realizarem após ver esse vídeo, tá? Quem tiver o interesse de ter acesso a esse exercício, entre em contato que eu envio para vocês, caso vocês não sejam meus alunos, tá bom? E espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, no próximo resumão, a gente vai vir falando sobre transcrição, tá bom? Então, hoje foi duplicação, no próximo vai ser transcrição. Então, eu espero vocês. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado e até mais.